Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ler dos versos de número 9 ao verso de número 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vamos orar. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos, ó Deus, de todo o nosso coração, que Tu fales a nós hoje à noite. Que Tu nos desafies, Senhor, por meio da Tua palavra, que será lida e que será, ó Deus, exposta diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Assim rogamos que o Teu Espírito Santo aplique cada verdade conforme as necessidades de nossas almas e assim sejamos transformados e vivamos de fé em fé e de glória em glória. Muito obrigado, Deus Santo, por Teu amor bondoso e por Tua santa paciência conosco. Em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. 160 quilômetros. Este foi o percurso, segundo os estudiosos, que Jesus percorreu de Nazaré da Galileia até onde estava João Batista para ser batizado no rio Jordão. Marcos acabara de falar sobre a primeira etapa da preparação do início do ministério de Nosso Senhor, registrando nos versículos anteriores a aparição de João Batista, pregando no deserto e anunciando seu grande tema, ou seja, a chegada daquele que era mais poderoso do que ele, a saber, Jesus, o Filho de Deus. Então, logo em seguida, Marcos segue mostrando a entrada agora do próprio Cristo no cenário da preparação do início de seu ministério. De agora em diante, Jesus não será apenas anunciado. De agora em diante, ele participará de toda a preparação, de todo o enredo, começando aqui pelo episódio de seu batismo, sendo seguido pelo terceiro episódio, que veremos ainda semana que vem, que marca os versos 12 e 13. Observe. Mais uma vez, encontramos Deus agindo na preparação ministerial de seu amado Filho. Tudo está sendo preparado pelo Altíssimo, nada está ficando de fora da sua eterna e paterna providência. Inclusive, é de bom alvitre olharmos para esse texto e percebermos que aqui ele dá um fim a heresia que diz que a Trindade não existe. Exatamente porque é um texto onde a gente percebe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo concomitantemente, ao mesmo tempo. O batismo de Cristo, meus irmãos, com todos os eventos que lhe acompanham, é garantia para os salvos. Vocês vão perceber que o batismo de Cristo, ele é uma garantia importantíssima para a vida do cristão. Por quê? Porque os eventos que acompanham o batismo revelam a poderosa mão de Deus por trás de cada detalhe, de cada arranjo. Deus estava ali agindo. Então a minha proposição hoje à noite consiste em dizer que Jesus foi batizado
deixando-nos o exemplo que devemos seguir. Viveu cheio do Espírito Santo e foi autenticado como o verdadeiro Filho de Deus, em quem devemos crer para a salvação. Esta é a nossa proposição. E dessa proposição nós podemos extrair 3 considerações importantes da vida de nosso Senhor. Quais são essas considerações, pastor? Em primeiro lugar, a primeira consideração é que a vida de Jesus foi identificada com a nossa. No batismo de Jesus, nós temos a vida dele sendo identificada com a nossa. Por exemplo, verso 9 diz: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João, no Rio Jordão. Preste atenção aqui. Na igreja primitiva, o batismo de Jesus, ele era de uma importância sem precedentes. Sem precedentes. Por quê? Este evento, ele foi usado como um dos critérios para se escolher o apóstolo que ficaria no lugar de Judas Iscariotes. Abra sua Bíblia comigo rapidinho em Atos, capítulo número 1, por favor. Ponha o dedo aí no livro de Marcos e vá para Atos, capítulo número 1, verso de número 21 e 22. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Era necessário ter acompanhado o ministério de Cristo desde o batismo de João até a sua ressurreição. Do contrário, tal indivíduo estava fora da candidatura apostólica. Ele não tinha como ser um apóstolo. Mas surge a pergunta: por que Jesus teve de ser batizado se o batismo era para a remissão de pecados e ele não tinha pecado? Por que ele teve que ser batizado? Aqui está a resposta. Vamos para Mateus capítulo 3, rapidinho. Mateus 3. Mateus capítulo 3. João ficou surpreso quando viu que Jesus estava vindo para se batizar com ele. Então, no versículo 15, Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça. Cumprir a justiça aqui significa exatamente cumprir toda a vontade de Deus. Veja, este é o ponto em que temos que focar aqui. É a pérola da ostra, é a cereja do bolo. É que a vida de Jesus se identifica com a nossa na necessidade que temos de viver uma vida cumprindo a vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Aonde é que a vida de Cristo ela se identifica com a nossa? Se identifica com a nossa na necessidade que temos de viver uma vida cumprindo a vontade de Deus. Nosso Senhor deixou largamente registrado que a sua vinda a este mundo foi para, e acima de tudo, cumprir a vontade de Deus. Esta era a grande agenda de Cristo na terra. Cumprir a vontade de Deus. Era por isso que ele estava sendo batizado, para cumprir a vontade de Deus. Esta era a sua agenda. Vá comigo, por favor, a Lucas, capítulo número 2. Observe comigo alguns textos. Veja a agenda de Cristo.
Lucas 2, do verso 46 em diante. Lembrem que desse texto, Lucas está registrando quando ele se perdeu dos pais. Se perdeu, ele ficou no templo, né? E os pais foram embora e tiveram que voltar para encontrá-lo. No versículo 46 diz: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Só lembrando que aqui ele só tinha 12 anos. 12 anos. E todos que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Olha o que Jesus respondeu, verso 49. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Na tradução Almeida Revista e Corrigida, diz assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olha a consciência dele. Desde cedo, Jesus tinha plena consciência de sua missão, de que ele não veio para se entreter com este mundo e com seus encantos, mas para cumprir a vontade de Deus. Acompanhe comigo aqui esses textos riquíssimos da palavra. João capítulo número 4, por favor. João 4, o famoso texto da mulher samaritana, quando ele tem aquele encontro com aquela mulher no poço de Jacó. Seus discípulos saem para comprar comida e ele fica ali. E quando eles voltam oferecendo comida a Jesus, Jesus nega e diz o seguinte, veja o verso 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora dê um salto para o capítulo número 5, versículo número 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vá para capítulo 6, versículos número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vá agora, por favor, para capítulo 17 de João. 17. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora no capítulo 19 de João, versículo número 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Ainda que todos esses textos não fossem o suficiente para fundamentar o quanto a missão de Cristo nessa terra era cumprir a vontade de Deus, lembrem da oração dele lá no jardim do Getsêmani, em Lucas 22, 42, quando ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, este sofrimento. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nosso Senhor desceu às águas de João, não porque ele precisava de remissão de pecados, mas porque ele estava cumprindo fielmente, obedecendo fielmente toda a vontade de Deus. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo a nós: eu vou ser batizado, deixando para vocês o exemplo de que devemos viver esta vida cumprindo toda a vontade de Deus. Meus irmãos, voltamos aqui mais uma vez à pergunta central de toda a Bíblia. Qual é a pergunta central? Por que Jesus teve de vir?
Por que Jesus teve de vir e de morrer na cruz? Por quê? Jesus teve de vir para cumprir perfeitamente a lei de Deus, derramando seu sangue na cruz como um sacrifício perfeito, a fim de salvar o seu povo dos seus pecados, da ira de Deus que há de ser derramada contra os pecados do homem. Tudo isso significou, então, cumprir perfeita e cabalmente a vontade de Deus. Portanto, ouça isso. Se Cristo, que era Cristo, foi necessário cumprir toda a vontade de Deus, e nós? Qual é o grandioso problema da raça humana? Qual é o problema que há entre as nações? Por que mesmo que muitos casamentos acabam em divórcios? Por que muitos filhos desprezam seus pais? Pais desprezam seus filhos? Por que há tantos desentendimentos entre patrões e empregados, empregados e patrões? Por que muitas famílias, neste exato momento, estão destroçadas em inimizades e intrigas? Por quê? Pergunto, foi para viver assim que Deus nos criou? Para que o homem foi criado? Bem, sabemos que o homem foi criado para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. No entanto, pergunto aos irmãos, tem sido assim? Tem sido assim? O grande deleite do homem, e aqui está a razão de todos os seus problemas, o grande deleite do homem é ele mesmo. O grande Deus do homem natural é ele mesmo. Eis a razão porque tanta divisão e confusão neste mundo. É porque no afã de satisfazer a si mesmo, de viver para a sua própria vontade, o homem, preste atenção aqui, está disposto a atropelar tudo que foi empecilho à sua vil carnalidade. Ele está disposto a atropelar, passar por cima e romper com essas barreiras. Veja comigo aqui em Efésios, capítulo número 2, por favor. Efésios 2, um texto que a gente leu muitas vezes aqui, mas que não tem como fugir dele quando a gente trata da natureza humana caída, depravada em pecado. Efésios 2, do verso 1 ao 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso aqui é o passado dos crentes. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não cumprem a vontade de Deus. E esses homens obedecem a quem? Verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Agora veja, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perceba, de um modo brilhante, o apóstolo Paulo mostra o verdadeiro retrato do homem que vive segundo a sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Para o homem que vive segundo a sua própria vontade, não lhe custará destruir seu casamento, não lhe custará destruir sua família, suas amizades, seus relacionamentos, seu emprego, sua honra, seu senso de honestidade, sua velhice em paz, contanto que sua vontade seja satisfeita. Contanto que o seu querer seja satisfeito acima de tudo. Certa feita eu vi um senhor, isso lá em Fortaleza, quando eu morava lá ainda, um senhor de quase 80 anos, se orgulhando
de ter saído de um péssimo casamento com que foi casado por anos, e agora seu último filho tinha acabado de nascer de sua nova esposa, que tinha menos da metade da idade dele. A fim de satisfazer a sua própria vontade, ele sacrificou anos e anos e anos ao lado da sua primeira esposa. O filho pródigo, lembrem? O filho pródigo preferiu fazer sua própria vontade por um tempo do que fazer a vontade do seu pai na fazenda. O resultado a gente já sabe qual foi. Absolutamente fracassos e mais fracassos. Ouça, eis o gargalo da vida humana. É querer viver segundo a própria vontade e não segundo a vontade de Deus. O resultado disso nunca foi diferente e nunca será diferente. Sempre que o homem quis andar segundo o conselho do seu próprio coração, segundo o conselho da sua própria opinião, do seu próprio achismo, sempre que o homem quis andar assim, ele se deu mal, vivendo uma vida sem sentido, vazia e abominável. Aqui, portanto, irmãos, está a vida de Cristo, o exemplo de Cristo nos conclamando, como homens pecadores que somos, a fazer a vontade de Deus. Esta é a única forma de estar em paz com Ele. Quer estar em paz com Deus? Faça a vontade dEle. Quer viver em paz com Deus? Faça a vontade dEle. O batismo de nosso Senhor tem mais a ver conosco do que mesmo com Ele. Vocês estão percebendo isso? Que tem muito mais a ver conosco para nos dar exemplo de cumprir a vontade de Deus fielmente do que mesmo com Ele. Ele não precisava de remissão de pecados e mesmo assim se batizou para que se cumprisse toda a justiça. Já nós precisamos ser batizados pelos dois propósitos: remissão de pecados e porque esta é a vontade de Deus. Portanto, quando pensar em viver, vocês que estão aqui me ouvindo, quando você pensar em viver segundo a própria vontade, quando pensar em viver que viver segundo a vontade de Deus não é necessário, não é tão importante assim, isso é coisa de radical, isso é coisa de gente religiosa, de gente piegas. Quando esse pensamento chegar na sua cabeça, vou lhe dar 2 toques aqui, 2 toques importantíssimos para você. Primeiro, isso vem do diabo. Isso vem do diabo. E segundo, lembre-se de Jesus e de seu batismo. Que ele não precisava, mas se batizou para cumprir fielmente a vontade de Deus. Sua vida foi identificada com a nossa na necessidade de fazer a vontade de Deus. Mas além disso, temos outra consideração importante sobre a vida de nosso Senhor. Em segundo lugar, anote aí, a vida de Jesus foi uma vida cheia do Espírito Santo. Foi uma vida cheia do Espírito Santo. Versículo número 10. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Comece observando que o texto diz que os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. O termo aqui no grego, ele é muito mais forte. O termo aqui diz que os céus se rasgaram. É o mesmo termo que vai falar sobre o véu do templo, quando o véu é rasgado ao meio. Os céus se rasgaram e o Espírito Santo desceu. Veja que coisa curiosa nós temos aqui, preste atenção. O que está ocorrendo aqui nesse versículo é exatamente a confirmação de 3 fatos que na tradição judaica significavam a inauguração do reino escatológico de Deus. Quais são os 3 fatos?
os céus foram abertos acima do Messias, o Espírito desceu sobre ele e a voz celestial falou dele. Esses eram os 3 sinais que os judeus esperavam ver quando o Messias chegasse. E essas 3 coisas aconteceram. Tudo isso aqui, irmãos, é prova de que aquele que é mais poderoso, aquele que fora prometido lá no Antigo Testamento, chegou para inaugurar o reino escatológico de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 64, por favor. Isaías 64. Vamos ler apenas um versículo. Verso de número 1. Ah, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Esse termo aqui, se fendessem os céus, é o mesmo termo usado lá. Ah, se rasgasse os céus e descesse. Os estudiosos dizem que aqui em Isaías, ele se refere à expectativa, ao anseio que Israel tinha da vinda do Messias. Então, no ano 250 a.C., num texto judaico chamado de Testamento de Levi, é um texto apócrifo, obviamente, esse texto relata a seguinte imagem que eles tinham exatamente de Isaías 64, verso 1. Veja o que esse texto diz. Olha como diz lá no texto de Levi. Os céus abrir-se-ão e do santuário da glória descerá sobre ele a santidade. Numa voz paternal como a de Abraão a Isaque, a glória do Altíssimo ser-lhe-á adjudicada. E o espírito de entendimento repousará nele, da mesma forma como o espírito da santidade na água. Ele transmitirá realmente aos seus descendentes a majestade do Senhor para sempre. Isso aqui foi escrito 250 anos antes de Cristo nascer. Esta era a expectativa que os judeus que viveram os 400 anos de silêncio da voz de Deus tinham, ou seja, de que outra vez Deus falaria diretamente ao seu povo por meio do Espírito Santo. A abertura dos céus no batismo de nosso Senhor, ela inaugura o tempo em que agora o Espírito Santo falará não mais por meio de profetas, nem de salmistas, mas sim pela boca do próprio Filho de Deus. Um período de graça e misericórdia é iniciado em Jesus. Este é o primeiro sinal da chegada do Messias, segundo a tradição judaica. E isso aqui é interessante porque deixa todo e qualquer judeu sem qualquer argumentação contra Cristo. Tudo o que eles escreveram e esperaram aconteceu. O comentarista Grant Osborne disse: na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. E aqui temos uma nova criação com a descida do Espírito para dar início à nova era da salvação neste mundo. Ou seja, por meio de Cristo, o Espírito de Deus agora falará aos homens em todos os lugares e em todos os tempos. Em suma, Deus não está mais calado. O tempo do silêncio passou. Deus agora está falando ao homem de todos os quadrantes da terra, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. O Espírito Santo desceu para esta missão. Outro sinal importante, irmãos, nesse versículo, é quando Marcos diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele.
Este é o ponto em que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir seu ofício messiânico, seu ofício de Messias. O termo grego para essa palavra, para esse vocábulo sobre ele aqui, é eis. E-I-S, eis. Este vocábulo, ele quer dizer que o Espírito estava descendo nele, para dentro dele, indicando com isso o enchimento do Espírito Santo. Ou seja, a fim de cumprir sua missão, Cristo teve de ser cheio do Espírito Santo. Sua pregação, seus milagres, sinais e maravilhas, sua vida e obra foi devidamente cheia do Espírito Santo. E isso, irmãos, tem muito a nos ensinar sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente. Mais uma vez eu digo, se Cristo, que era Cristo, foi necessário ser cheio do Espírito Santo, que diremos nós? Porque eis aqui uma pessoa sem a qual a igreja não pode existir sem ela: o Espírito Santo. Da mesma forma que foi necessário ao nosso Senhor ser cheio para cumprir sua missão, da mesma forma é necessário que cada um de nós também sejamos cheios do Espírito Santo para servir a Deus neste mundo. Não podemos desprezar o Espírito Santo. Quer perseverar até o fim? Não despreze o Espírito Santo. Quer chegar na cidade celestial? Não despreze o Espírito Santo. Esta foi a clara orientação de Jesus para os irmãos da igreja primitiva. Antes deles saírem pregando o evangelho até os confins da terra, antes de qualquer coisa, olha o que Jesus orientou a igreja. Atos capítulo número 1. Atos capítulo número 1, verso de número 3 a 8. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, olhe para cá, é como se Cristo estivesse dizendo: não façam nada, não preguem, não evangelizem ninguém, não saiam a lugar algum, até que o Espírito Santo venha sobre vocês e os encha, e vocês sejam cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, vocês não conseguirão fazer nada. Pergunto: e nós? E nós conseguiremos fazer alguma coisa sem o Espírito Santo? Infelizmente, irmãos, há uma grande confusão hoje quanto à terceira pessoa da Trindade. Fala-se muito sobre o poder do Espírito Santo, mas poucos o entendem e o buscam verdadeiramente com a devida reverência e com o devido temor. Por isso que está essa bagunça aí fora. Muitos acreditam que podem fabricar experiências místicas e atribuir a terceira pessoa da Trindade, quando na verdade tudo muito aí fora não passa de um teatro espiritual para enganar os incautos. Enganar.
E se você não crê nas revelações, nos sonhos, nas profecias, nas visões que eles dizem vir do Espírito Santo, então é porque você não tem fé. Você não pode participar do nosso grupo, porque você não tem fé. Devemos rejeitar e desprezar muito do que vemos na internet se dizendo ação do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, rejeitar métodos que ensinam a buscar o Espírito Santo, onde fogem, porém, ao padrão bíblico e que, na verdade, não passam de bizarrices espirituais. Bizarrices. O Espírito Santo, lembrem, não foi enviado à terra para carimbar bizarrice, tolice, loucuras feitas em nome de Deus. Não! O Espírito Santo foi enviado com a missão de fortalecer o povo de Deus na caminhada neste mundo até chegar à glória. Foi para isso que o Espírito foi enviado. Ele está aqui para nos fortalecer, nos consolar, nos confortar, nos dar poder para que a gente cada dia caminhe rumo à glória. Irmãos, a primeira razão que a gente tem que ter em mente do porquê buscar uma vida cheia do Espírito Santo é exatamente por causa da nossa fraqueza carnal. Nós somos fracos em termos carnais, precisamos de força, de poder de Deus, do Senhor. Precisamos nos fortalecer na força do seu poder, se nós quisermos chegar àquela gloriosa eternidade prometida. Por nós mesmos, por nossas próprias forças, por nosso intelecto, por tudo que temos e somos como homens, não chegaremos a lugar algum a não ser o inferno. Mas no poder do Espírito de Deus, nós entraremos na glória eterna e nos encontraremos com o Senhor. Por isso precisamos do seu poder. Somos pecadores, inclinados ao mal. Nós temos uma natureza corrupta, sempre disposta a se rebelar contra Deus, contra a sua lei. Portanto, somente com o poder do Espírito Santo operando em nossos corações é que podemos resistir firme. Olha o que Paulo escreveu aos irmãos lá em Roma. Romanos 8. Verso de número 5 e 7. Romanos 8. Diz assim o apóstolo Paulo: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Paulo deixa claro aqui que somente um homem que vive segundo o Espírito de Deus pode vencer diariamente as inclinações da carne. É isso que nos faz vitoriosos. Quanto mais desprezamos o Espírito Santo, mais carnais e perigosos nós nos tornamos. Sabiam disso? Um homem seco, um homem vazio, um homem sem o Espírito Santo é um homem perigoso. Perigoso para si mesmo, perigoso para a sua família, perigoso para seu casamento, perigoso para a sua vizinhança, perigoso para seus amigos, para seus empregados, para seus patrões, para seus filhos, para seus pais. Um homem perigoso. Somente um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo pode viver ousadamente contra o pecado neste mundo caído e sair vitorioso na eternidade. Somente um homem cheio e uma mulher cheia do Espírito Santo pode viver assim. Como foi que os santos de Deus viveram? Como foi que os santos de Deus conseguiram vencer forcas, fogueiras
espadas, guilhotinas, perseguições, sofrimentos dos mais absurdos. Como foi que eles conseguiram? Qual foi o segredo desses homens? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Veja. Atos 2. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Agora veja no capítulo número 4. Versos 5 a 8. Pedro e João estavam diante do Sinédrio. Eles estavam perguntando por que eles estavam fazendo aquilo. Verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, como o sumo sacerdote Anás com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Só até aí. Cheio do Espírito Santo. Veja agora o capítulo número 6 de Atos. A escolha dos diáconos. Olha os critérios para se escolher os diáconos na igreja primitiva. Verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, vazios do Espírito Santo. É o que está escrito aí na sua Bíblia? Não. Está escrito: cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério. Agora veja Estevão, verso 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja Atos capítulo 7. Quando Estevão estava sendo apedrejado. Versículo de número 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Veja Atos capítulo 9, verso 17. Quando Ananias foi ter com Paulo, e ele não queria ir a princípio, mas aí Deus insistiu com ele e ele foi. No versículo 17 diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Agora aqui em 11, Atos capítulo 11, sobre Barnabé. Barnabé foi a Antioquia para ver o movimento que estava acontecendo ali, o movimento do evangelho, a fé cristã florescendo entre eles. E veja só como se escreveu a respeito de Barnabé, versículo de número 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Volto à pergunta: por que esses homens conseguiram viver piedosamente a vida cristã? Qual foi o segredo? Como conseguiram? Aí está a resposta: uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia.
Nenhum homem vive piedosamente em Cristo se não tiver cheio do Espírito Santo. Cabe a nós, meus irmãos, buscar insistentemente, bater na porta do céu, orar e buscar e pedir: Senhor, me enche com o teu Espírito. Me enche. Me dê da plenitude do teu Espírito Santo, a fim de que eu possa ser uma testemunha fiel do Senhor em tudo que sou e em tudo que eu fizer. Para que eu não seja apenas mais um no meio da multidão. Um cristão firme, um cristão sério, um cristão piedoso é um cristão cheio do Espírito Santo. É um cristão preocupado com a presença do Espírito Santo em sua vida, em sua alma. O mundo carece de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. Porque temos cultos frios, cultos arrastados, cultos longos, cultos sonoríferos. Por quê? Porque vivemos secos do Espírito Santo. Precisamos montar uma estrutura que substitua o mais básico da fé cristã, que é buscar a Deus pedindo para ser cheio do Espírito Santo, para que a gente não se sinta tão mal por termos uma vida de oração tão fracassada, uma vida de leitura da palavra tão fraca, uma vida de comunhão cristã tão ínfima, tão pequena. Então nós precisamos maquiar as coisas, melhorar aqui, melhorar acolá, botar uma banda bem emocionante, porque aí a pessoa pode até não estar cheia do Espírito Santo, mas ela vai se sentir que o Espírito estava com ela. Não. Por que diariamente assistimos mundo afora os homens cometendo pecados e mais pecados, como homicídios, aborto, homossexualismo, adultério, roubo, uso de drogas? Por quê? A razão é: eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Eles são guiados pela própria carne, guiados pelos próprios pensamentos, escravos da própria natureza. Os homens deste mundo não acreditam na existência do Espírito Santo, então eles zombam de Deus, zombam do Evangelho, vivem desprezivelmente uma vida vazia. Se tão somente o mundo inteiro entendesse que uma vida apartada de Deus é uma vida cheia de perigos, e se voltasse para Deus buscando uma vida cheia do Espírito Santo, teríamos uma terra bem mais habitável do que a que temos agora. O cristão não é assim. O cristão não é como o homem do mundo. O cristão, ele é alguém que busca viver cheio do Espírito Santo, sendo guiado por Deus, pela sua palavra, atentando diariamente à santa vontade do Altíssimo. É assim que um cristão vive. O apóstolo Paulo, em sua magnânima sabedoria, nos deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, o que nós devemos fazer para vivermos cheios do Espírito Santo. Veja em Efésios capítulo 5, por favor. Versículo número 18. Efésios 5. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Veja que coisa interessante aqui. Ele diz: mas deixem-se. É algo que está, de certa forma, no nosso controle. Deixar-se encher pelo Espírito. É como se o Espírito estivesse querendo nos encher e a gente ali travando com que ele venha e nos encha. Aí Paulo diz: deixem-se. Ele segue: como se encher do Espírito? Aí ele vai agora dando: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele vai seguindo até o final do capítulo, o início do capítulo 6.
vai mostrando como é que o cristão deve viver cheio do Espírito Santo. A orientação do apóstolo serviu para os crentes de Éfeso e serve para nós também. Que vivamos uma vida, irmãos, cheia do Espírito Santo. Seja um pai cheio do Espírito Santo, uma mãe cheia do Espírito Santo, um irmão cheio do Espírito Santo, um tio cheio do Espírito Santo, um avô cheio do Espírito Santo, uma avó cheia do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Um filho cheio do Espírito Santo, buscando servir ao Senhor até o seu último dia de vida sobre a face dessa terra. Cheio do Espírito Santo. Então a vida de Cristo foi uma vida de obediência à vontade de Deus. Foi uma vida cheia do Espírito Santo. E em último lugar, foi uma vida autenticada como filho de Deus. Uma vida autenticada como filho de Deus. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 11 diz: Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 1, nós vimos que o escritor está falando sobre quem é o Evangelho, ou seja, sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E como foi mostrado a vocês anteriormente, como eu falei, um dos sinais da chegada do Messias era que a voz celestial, em tom paternal, como a de Abraão e Isaque, confirmaria o evento. A voz celestial. Então, neste verso que nós acabamos de ler, se cumpre aqui o que Davi profetizou no Salmo 2, que nós lemos aqui na quarta-feira passada. O que foi que Davi falou, profetizou ali? Veja lá no Salmo 2, versículo número 7. Salmo 2, versículo 7. Importante você ver isso aqui, porque está diante dos seus olhos a profecia e o cumprimento da profecia. Verso 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Esse texto aqui, você vai encontrar ele lá em Atos, capítulo 13, versículo 33, Pedro falando que ele se cumpriu na pessoa de nosso Senhor. Então temos exatamente no versículo 11 de Marcos a confirmação, a autenticação de Cristo como o Filho de Deus, ao som da voz agora do próprio Deus. Veja que coisa interessante. Deus está dizendo isso agora. É o meu filho amado. Não é Marcos, é o próprio Deus que está dizendo isso. Aqui em Isaías, veja outro texto que se confirma. Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Jesus é, portanto, o amado Filho de Deus que veio a este mundo como servo sofredor sobre quem Deus se agrada dele. Se agrada. Estas palavras, irmãos, não foram ditas a nenhum dos patriarcas, a nenhum dos profetas, foram ditas apenas a um rei, que foi Davi no Salmo 7, e a Israel como povo, como um corpo só. O que acontece é que o rei e o povo, eles falharam na obediência a Deus. Então Jesus vem e assume exatamente o lugar dele. O lugar de filho de Deus que veio do céu para cumprir a vontade do Pai. Essa autenticação como filho de Deus capacitou o nosso Senhor não só para falar ou agir em nome de Deus, mas acima de tudo o capacitou a agir como Deus. Como Deus. Ouça, daqui em diante encontramos Cristo
agindo como Deus, perdoando pecados, operando milagres, fazendo sinais, andando sobre as águas, expulsando o demônio, interpretando a lei, desafiando as autoridades judaicas, religiosas da época, pregando no templo, purificando o templo e se assumindo como filho de Deus. O evento do batismo foi a pedra angular na vida e ministério de Jesus. Quando quiseram confrontar Jesus sobre a autoridade com que ele fazia tudo aquilo, sabe o que foi que Jesus disse? Volte comigo para Marcos, por favor, capítulo número 11. Marcos, capítulo número 11, verso 27. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, e aliás é uma das características do livro de Marcos, é a ironia. A ironia. Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João realmente era um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Nosso Senhor foi maravilhoso na sua resposta. Perfeito nessa resposta. Deu um checkmate na questão. Ele era o filho amado de Deus e ponto final. Jesus viveu uma vida inteira consciente de que era filho amado de Deus, de que foi gerado eternamente de Deus, de que ele veio com uma missão de salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus vivia constantemente com essa consciência de quem ele era e o que ele fez, vivendo cada dia na presença de Deus. Preste atenção aqui. Esta, irmãos, é a consciência que falta a muitos que se dizem filhos de Deus hoje. Diferentemente de Jesus, o homem ele se torna filho de Deus não por geração, mas por adoção. Nós que estamos aqui nos tornamos filhos de Deus por adoção. E o que autentica, o que carimba o registro eterno da vida de alguém como filho de Deus é a fé em Jesus. É a fé. Em João capítulo 1, versículo 12, está mais que claro ali. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É o que o texto diz. São os que receberam. Nenhum homem sobre a face da terra pode ser chamado de filho de Deus se ele não deposita fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este é o elemento que autentica a vida de alguém como filho de Deus nessa terra. Crer em Cristo. Crer não somente no sentido de concordar intelectualmente, mas de viver para Ele, se comprometer com Ele, viver conforme a sua palavra, obedecer seus mandamentos, abandonar o pecado e viver no temor do Senhor. Isso é abraçar Cristo como Senhor e Salvador. Qual é a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? Qual é a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? Aqui na Bíblia está a resposta. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. João estava escrevendo para a igreja, para pessoas crentes. Aí agora ele vai diferenciar entre o filho de Deus e o filho do diabo. Verso 6.
Todo aquele que permanece nele, em Cristo, obviamente, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. O Espírito de Deus está lá. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, olha, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O apóstolo João está nos convocando nesse texto a não esquecer, ou melhor, a refletir quem nós somos, se filhos de Deus ou se filhos do diabo. Ser filho do diabo é transgredir a lei, é desobedecer a palavra de Deus, é ir de encontro à palavra de Deus, é viver uma vida à parte da vontade de Deus. Os filhos de Deus não vivem assim. Responda para o seu próprio coração: você é filho de Deus? Você tem plena consciência disso? Você age como filho de Deus, fala como filho de Deus, anda como filho de Deus, se veste como filho de Deus, anseia os anseios dos filhos de Deus, ama o que os filhos de Deus amam? As credenciais de um genuíno filho de Deus podem ser achadas em você. Durante a semana, com quem você se parece? Com os filhos de Deus ou com os filhos do diabo? Fora do culto, fora daqui, como você se comporta? Como seu coração reage às seduções desta vida? Como o coração dos filhos de Deus ou como o coração dos filhos de Satanás? Este foi o grande diferencial de Jesus. Era que ele tinha consciência de que ele era filho de Deus 24 horas. E às vezes é isso que nos falta. Consciência de que somos filhos de Deus 24 horas. E que devemos agir assim, dando testemunho de uma vida de filho de Deus. Aqui há uma confusão, principalmente no Brasil, né? Uma confusão nessa questão de se ver como filho de Deus, porque aqui todo mundo se acha filho de Deus. Aqui no Brasil, todo mundo se... Qualquer bêbado que passar aí na calçada aí, se você perguntar se ele é filho de Deus, ele vai dizer que é filho de Deus. Ainda vai dizer mais: por que foi beber? Não, eu fui tomar uma porque eu também sou filho de Deus. Né? O pessoal costuma dizer assim: hoje eu vou para a praia porque eu também sou filho de Deus. Hoje eu vou passear, pois eu também sou filho de Deus. Né? E coloca-se todo mundo no mesmo balaio, na mesma condição, se achando filho de Deus, porque acredita-se erroneamente que porque nasceu neste mundo já é um filho de Deus. E não é assim, isso é um engano. Deus só autentica a sua paternidade sobre aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que está registrado, não há outro caminho. Se você não recebeu, se você não tomou Jesus, não adianta. Nenhum homem pode celebrar, nenhum homem pode tomar posse dessa bênção, a menos que tenham consertado o seu relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Nenhum homem. Entretanto, e aqui vai uma boa notícia: aqueles que se renderam a Cristo e entregaram suas vidas nas mãos do Salvador, que vivem totalmente para Ele, estes sim podem ser chamados de filhos de Deus. Amado irmão, amada irmã, independentemente da sua idade, das suas forças, da sua condição financeira, da cor da sua pele, do jeito do seu cabelo, do seu sobrenome, do bairro que você mora, da sua conta bancária,
independentemente de qualquer coisa, se você depositou fé na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode celebrar o fato de que você é um filho de Deus na eternidade. Em Cristo Jesus, Deus lhe enxerga como filho amado, qual foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro eterno na cruz do Calvário. Independentemente do que lhe aconteça nessa peregrinação, independentemente do que lhe sobrevenha nesta peregrinação, nada mais pode lhe arrancar a preciosa bênção de ter seu nome registrado no livro da vida como filho de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro eterno. Nada. Se tão somente os crentes meditassem mais sobre isso, se os crentes pensassem mais, parassem 5 minutos do dia para pensar: sou um filho amado de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sempre que Deus olha para mim, vê em mim o sangue de seu Filho, e nisso eu sou amado por Ele. Se tão somente os crentes parassem para meditar sobre a grandeza dessa bênção, de ter Deus como Pai, de ser filho de Deus na pessoa de Cristo, muitas de nossas tristezas e angústias seriam dissipadas em segundos. Em seu último momento na cruz, Jesus lembrou de quem ele era e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus era filho de Deus e ele tinha consciência disso, desde quando foi encontrado entre os doutores com 12 anos, até o seu último suspiro na cruz, quando rendeu ao Pai o seu espírito. Vivamos nós, irmãos, da mesma forma, conscientes do levantar ao deitar, do domingo a domingo, de sol a sol, de lua a lua. Vivamos conscientes de que somos filhos de Deus, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo operado em nós, e devemos ser identificados como tal numa vida de obediência à sua vontade. Concluo, portanto, dizendo que nosso Senhor foi o exemplo de uma vida cumprindo a vontade de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida consciente de ser filho de Deus. Cabe a nós a seguir os seus passos e viver da mesma forma que ele viveu, se queremos morar no céu com ele. Aqui em Romanos capítulo 8, Paulo registrou para nós a bênção de ser filho de Deus. Romanos 8, verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.